Olá, Pebas! Bom, hoje nós vamos fazer um teste comparativo de lubrificante de corrente de bicicleta. Primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Mário, participei de competição nos anos 90, Mountain Bike Campeonato Paulista. Trabalhei também na indústria de lubrificante. Há mais de um ano eu estou fazendo um teste comparativo de lubrificantes de corrente de bicicleta. Só para esclarecer, eu pedalo de Speed e de MTB. Por que a gente quer estudar o óleo lubrificante de corrente? A corrente tem centenas de partes móveis e é o local onde se perde mais energia na forma de atrito. E quais são as características principais de lubrificante de corrente? Obviamente ele vai ter que ter baixo coeficiente de atrito, esse é o principal. Além disso, ele precisa ter baixa adesão de detrito ou contaminantes externos, já que esses detritos vão se juntando ao lubrificante e vão formando aquela pasta de desbaste, e isso vai comendo a sua transmissão, a transmissão da sua bicicleta, que a gente chama de relação. Óleo de carro é feito para funcionar num sistema fechado, não no sistema aberto como é o da corrente da bicicleta. Além disso, um óleo precisa oferecer proteção contra oxidação. Ele precisa ter viscosidade correta, ou seja, ser fino o suficiente para entrar nos pinos e roletes que ficam dentro da corrente, mas grosso o suficiente para não pingar fora, porque senão você vai estar jogando fora o seu lubrificante. Além disso, ele tem que ter fácil aplicação. Óleo de carro ou de máquina não dá para ser usado porque ele não tem baixa adesão de detritos, pelo contrário, ele junta detritos e todo tipo de contaminante externo, e a gente não quer isso daí comendo a relação da bicicleta e esticando a corrente, porque a corrente literalmente estica, né, gente? Sobraram então para a gente analisar os lubrificantes mais modernos feitos de emulsões. A revista Velo News pediu um estudo de eficiência de lubrificantes para um engenheiro chamado Jason Smith. Ele concluiu que os lubrificantes baseados em parafina eram os que tinham menor coeficiente de atrito. É até meio contraintuitivo isso, né? Ganhando até 6 watts em relação aos outros. No nosso teste só das emulsões, nós vamos verificar a concentração de lubrificante na emulsão, a adesividade ou quanto os contaminantes grudam, o teste de adesividade específico de terra e areia e o teste de repelência de água. Bom, a gente já viu aqui o teste dos grudes. Eu estou colocando a identificação de cada um dos lubrificantes para vocês. E esse teste primeiro era o teste de grude no dedo mesmo, para a gente ver qual era a adesividade. Agora esse segundo teste é o teste de repelência à água. Veja como vai, dependendo do lubrificante, ele vai saindo com a água. Quer dizer, se você estiver tomando uma chuva, já viu para onde vai o seu lubrificante, né? Naquele primeiro a gente quer que não grude, nesse segundo a gente quer que ele seja repelente à água. Ele não pode misturar com água e sair, como a gente está vendo aí. Ele tem que fazer aquelas bolinhas e ficar repelindo a água, tirando a água da corrente. Esse aí também a gente está vendo que ele está se desfazendo junto com a água e saindo junto com a água, que não é o desejável, né? Vai acabar ficando sem lubrificante na sua corrente. Esse outro, além de extremamente grudante no dedo, quando a gente fez aquele teste, ele também sai com a água. Então, conforme a gente vai jogando água, você vai vendo que ele vai saindo.
Esse outro tá totalmente seco. Totalmente seco. E a gente vai colocando, conforme você vai jogando água, você vê que se você estivesse pedalando com ele na sua corrente, ele estaria lá protegendo a corrente e não deixaria a água entrar. Portanto, ele não contamina o lubrificante. Esse outro é o PPW, também faz as bolinhas, também é repelente à água. Veja que ele está totalmente seco e não sai com a água. Por mais que você jogue mais água, não vai sair, ele vai ficando bolinha só. Então não tem problema se você pegar uma chuva no meio do caminho. E esse é o último, também repele água, também a água toda escorre, ele não escorre junto com a água, o que é extremamente importante, né? Você quer que o seu lubrificante continue lubrificando mesmo enquanto você está na trilha ainda. Agora a gente jogou a areia nas lâminas, então dá para ver os que grudou areia e os que não grudou. Esse teste é feito jogando depois que os lubrificantes estão secos na lâmina. A gente joga areia em cima e dá para ver que, olha só, os de parafina não grudam areia, eles estão secos, totalmente seco, não gruda areia. Esse também não gruda areia. Esse ficou seco também. Até por estar seco também, ele não gruda areia, né? E o último, que é outro importado também seco, também sem areia, sem grudar areia.